Em Cristo. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Estou aqui para gravar para vocês mais um vídeo do Evangelho de Marcos. E antes de eu falar o tema que nós vamos estudar, se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para vocês receberem meu vídeo. E o tema da nossa lição é a lição 6, que tem como tema de dentro para fora. E o verso para memorizar diz assim: não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la, mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Marcos capítulo 7, verso 15. O estudo dessa semana aborda Marcos 7 e a primeira metade de Marcos 8. No início do capítulo 7, Jesus despertou controvérsia ao rejeitar a tradição religiosa. No entanto, ele fez isso de uma forma que, de maneira surpreendente, confirma uma verdade profundamente relevante para a vida cristã hoje. Jesus então apresentou um enigma que abre a porta para uma verdadeira compreensão do que realmente é a fé. Depois disso, ele foi para Tiro e Sidom e se encontrou com uma mulher, que foi a única pessoa nos evangelhos a vencer, por assim dizer, uma discussão com ele. Seu encontro com essa mulher foi incomum e Jesus transmitiu de maneira indireta alguns conceitos que a mulher captou. Por causa da fé daquela mulher, ele atendeu ao pedido dela. Marcos 7, que relata outra cura, revela o importante fato de que, por mais impressionantes que sejam os milagres, muitas vezes não são suficientes para abrir os corações à verdade. Afinal, que benefício os milagres trouxeram aos líderes religiosos que estavam decididos a rejeitar Jesus? O estudo de Marcos 8 analisa o significado do pão como símbolo de tradições e ensinos humanos. Essas histórias contêm importantes lições sobre o significado e a prática da vida religiosa. A lição de domingo: tradições humanas versus mandamentos divinos. Pergunta número 1. Que verdades relevantes são apresentadas em Marcos, capítulo 7, verso do 1 ao 13? Podemos imaginar crianças estudando esse texto na classe da escola sabatina, voltando para casa dizendo à mãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer. Por que Jesus disse isso? No entanto, essa história não fala sobre higiene. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual. Segundo as normas do Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Está lá em Êxodo capítulo 30, verso 17 ao 21. Mas durante o período entre o Antigo e o Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. Foi com base nesse conceito que os líderes religiosos se queixaram com Jesus sobre seus discípulos. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Primeiramente, ele citou as palavras incisivas de Isaías, que repreendiam uma nação que honrava a Deus com palavras, mas cujo coração estava longe deles. Em Isaías 29, verso 13. A citação de Isaías prossegue condenando o povo por colocar as tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. A segunda parte da resposta de Jesus reproduziu a citação de Isaías. O Senhor citou o mandamento de Deus a respeito de honrar os pais, em Êxodo 20, verso 12, que inclui cuidar deles na velhice, e contrastou com uma tradição religiosa, segundo a qual alguém poderia apresentar a Deus uma oferta chamada Corbã.
e ainda usar o dinheiro para si mesmo, mas se recusar a usá-lo em favor dos pais idosos que estivessem em necessidades. Podemos imaginar a cena. Desculpe-me, pai. Eu gostaria muito de ajudá-lo, mas dei o dinheiro para o templo. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e, ao fazê-lo, estavam pecando. Qual foi a resposta aos fariseus? Jesus mostrou que não ficou convencido diante da insistência deles em dizer que a purificação das mãos era necessária para estar em harmonia com Deus. Ele apoiou claramente os mandamentos da lei de Deus, opondo as tradições humanas. Vamos para a lição de segunda-feira. Mãos puras ou coração puro? Pergunta número 2. O que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos, capítulo 7, verso 15? Essas palavras de Jesus têm sido um enigma para muitos ao analisar sua relação com Levítico capítulo 11, sobre alimentos puros e impuros. Será que Jesus eliminou essas distinções? Estão os adventistas equivocados ao ensinar que as pessoas só podem consumir os tipos de carnes que fazem parte da lista de animais puros? Primeiro, seria estranho que em Marcos capítulo 7, verso do 14 a 19, Jesus rejeitasse subitamente as instruções de Moisés, quando ele tinha acabado de defender os ensinos de Moisés, opondo as tradições. Segundo a tradição que os fariseus promoviam, não tem base no Antigo Testamento. As leis alimentares, por outro lado. Sim, por último, o que Marcos 7,19 quer dizer ao explicar que Jesus purificou todos os alimentos? Não é que as leis alimentares foram abolidas, mas que as tradições a respeito da contaminação pelo toque eram inválidas. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que se um judeu poderia ser contaminado ao entrar em contato com gentios, então também poderia ser contaminado pelo contato com alimentos que eles haviam tocados. Agora aqui a pergunta número 3. O que realmente torna alguém contaminado? Em Marcos capítulo 7, verso do 20 ao 23. Em Marcos 7,19, Jesus observou que o alimento não vai para o coração, mas para o estômago. Depois é eliminado na digestão. Mas em Marcos capítulo 7, verso do 21 ao 23, ele explicou que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é. Ele apresentou uma lista de pecados que começam com os maus pensamentos e terminam em más ações. Que lista de pecados Jesus apresentou aqui em Marcos, capítulo 7, verso do 20 ao 23? Eu vou ler aqui para vocês na Bíblia Sagrada. Verso 20. Ele continuou: o que sai da pessoa é o que faz ficar impura, porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Então foi essa lista que Jesus apresentou para nós, que vem do coração, que faz a pessoa ser contaminada. É um coração
impuro, um coração cheio de maldade, as más ações. Quando combinamos o quinto mandamento em Marcos 7,10 com essa lista de pecados em Marcos capítulo 7, do verso 21 ao 23, percebemos que Jesus mencionou todos os mandamentos da segunda tábua do Decálogo. Além disso, em Marcos capítulo 7, verso 7, ele se referiu à adoração vã, que diz a respeito à essência dos primeiros 4 mandamentos do Decálogo. Assim, ao longo dessa passagem, Jesus se posicionou como defensor da lei de Deus. Aqui pergunta que está no rodapé: podemos ter uma teologia correta, mas não ter o coração sob o controle de Deus? De maneira nenhuma. A gente não podemos ter uma teologia correta se a gente está longe de Deus, se o nosso coração está longe de Deus, se o nosso coração não está no controle de Deus. Nós vamos ter um coração impuro, um coração cheio de maldade. Para a gente ter um coração puro, a gente tem que estar em Deus. Se estivermos longe de Deus, o nosso coração estará impuro. A lição de terça-feira: migalhas para os cachorrinhos. Que lições importantes encontramos na história de Marcos capítulo 7, verso do 24 ao 30? Que lições importantes podemos tirar dessa história? Assim como a passagem desafiadora que estudamos a lição de ontem, a história desse texto também levanta as questões interessantes. Por que Jesus respondeu de maneira tão dura àquela mulher, chamando indiretamente de cachorrinha? Jesus não explicou, mas 2 elementos de sua resposta mostram o que ele ensinou em Marcos capítulo 7, verso 27. Ele disse que os filhos deveriam ser alimentados primeiro. Se existe um primeiro, parece lógico que existia um segundo. Outro ponto é que Jesus usou o diminutivo da palavra cachorro, que nesse contexto não significa filhotes, mas cachorros que ficam na casa, em contraste com os cachorros de rua. Em sua resposta, a mulher retomou esses indicadores, sendo bastante incisiva. Ela disse: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças? Em Marcos 7, 28. Por que a mulher deu essa resposta? O amor pela filha impulsionou, mas Jesus também a encorajou. Ele disse: primeiro, que significa que poderia haver um segundo. Além disso, deu a entender que ela era um cachorrinho debaixo da mesa. Os cachorrinhos ficam debaixo da mesa. Ela estava aos pés de Jesus. Quando ela estava debaixo da mesa, significa que ela estava aos pés de Jesus, implorando pela filha. Desse modo, ela reivindicou o direito à comida que cai no chão. A resposta da mulher revela sua fé. Chamar de migalha o poderoso milagre de curar sua filha. A distância indicava que o poder de Jesus era especialmente grande. Se aquele milagre era uma migalha, o que seria um pão inteiro? Além disso, a resposta mostrava que atender aquele pedido era uma questão pequena para Jesus. Ele ficou comovido com essa fé e atendeu o pedido daquela mulher. Por sua maneira de lidar com ela, Jesus mostrou que aquela era considerada como uma rejeitada de Israel. Não era mais estranha, mas uma filha na família de Deus. E como filha,
tinha o privilégio de partilhar das dádivas do Pai. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 137. Então essa mulher era uma cananeia, ela era uma estrangeira. Ela viu a sua filha endemoniada com um espírito maligno. Ela estava desesperada, vendo a sua filha naquele jeito. Então ela ficou sabendo de Jesus. Ela foi atrás de Jesus. Ela se prostrou aos pés de Jesus. Ela adorou a Jesus. Ela mostrou a fé a Jesus. Que Jesus se comoveu com sua fé. Jesus teve compaixão dessa mulher. Ele falou assim: tua fé te salvou, filha, pode ir. O demônio de sua filha já saiu. Então, para Deus, não tem ninguém diferente. Para Deus, nós somos todos iguais. Nós temos que ir ao pé de Jesus com fé. Quando nós fazemos isso, o milagre acontece. Foi o que essa mulher fez. Então, como na Bíblia diz em Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. A pergunta que está aqui no rodapé: por que o preconceito contra outros grupos étnicos e nacionalidades é totalmente contrário ao ensino de Jesus? Como podemos nos livrar desse mal? Como podemos livrar desse mal? Aceitando a Jesus. Quando a gente aceita Jesus, Ele nos livra desse mal. Essa mulher era uma cananeia, era uma estrangeira. E ela aceitou a Jesus. E Jesus aceitou ela. Não basta quem você é. Basta você se entregar a Jesus. Agora a lição de quarta. A cura do surdo e gago. Pergunta número 5. Quem foi levado a Jesus? O que ele fez por aquela pessoa? Em Marcos, capítulo 7, verso de 31 a 37, o que Jesus fez por aquela pessoa? Quando ele foi levado, aquele surdo e gago. O que Jesus fez por ele? Jesus não percorreu a distância mais curta para retornar a Galiléia, vindo da região de Tiro e Sidom. Parece que ele saiu da região de Tiro em direção ao norte. Subiu pela região de Sidom, depois para o interior e desceu pela região nordeste do mar da Galiléia, chegando finalmente perto do mar. Foi um caminho tortuoso, provavelmente dando bastante tempo para que ensinasse seus discípulos. O texto não diz quem levou o homem a Jesus, mas o problema dele era claro. Ele não conseguia ouvir e tinha dificuldade em falar. A perda de audição isola as pessoas da sociedade e a surdez profunda pode tornar difícil o aprendizado da fala. Talvez aquele homem enfrentasse esse problema há vários anos. Jesus compreendeu a situação difícil do homem e o chamou de lado em particular. A maneira como o Senhor curou o homem é curiosa, especialmente para os leitores modernos. Ele colocou os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu, tocou na língua dele e suspirou. É fácil perceber que Jesus tocou nas partes do corpo que iria curar. Mas por que o suspiro? Ele suspirou a pensar nos ouvidos que não se abriam. A verdade é nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Ellen G. White, O Desejado de Todas as Nações, página 320. Jesus restaurou a audição do homem e o capacitou a falar. Esse suspiro ilustra os limites que Deus colocou sobre si, mesmo no que diz a respeito ao livre arbítrio da humanidade.
Ele não força a nossa escolha. Somos livres para escolher quem conduzirá a nossa vida, o príncipe da vida ou o príncipe das trevas. Jesus poderia abrir os ouvidos surdos, mas não forçaria corações incrédulos a reconhecer que ele era o Messias. Essa breve história também ilustra o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para ele de boa vontade. Talvez você tenha sido relutante em compartilhar sua fé, por não fazer o que dizer. Esse milagre oferece encorajamento para que o Senhor Jesus possa abrir seus ouvidos para serem sensíveis às necessidades das outras pessoas. E assim você leve uma palavra a fim de animá-la em sua jornada. Você recebeu dons de ouvir e de falar? O que tem feito para Deus com esses dons? Você está usando esses dons que Deus deu para você, falando da sua palavra? Ou você está usando esses dons para a maldição, para amaldiçoar uma pessoa? Como você está usando esses dons? Você está usando esses dons para o príncipe da vida, que é Jesus, ou para o príncipe das trevas, que é Satanás? Como você está usando esses dons de ouvir e de falar? Vamos para a lição de quinta-feira. Cuidado com o fermento dos fariseus. Que atitude dos fariseus decepcionou Jesus em Marcos capítulo 8, verso do 11 ao 13? Por que Jesus não mostrou seu poder para convencer aquelas pessoas? Essa questão nos leva ao final de Marcos 3, em que Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo. Se os ouvidos e os olhos tivessem fechado, milagres e sinais do céu não serão capazes de convencer, mas seriam descartados como tudo que aconteceu antes. Mesmo os milagres não são suficientes para convencer os incrédulos obstinados. Do que os discípulos haviam se esquecido e que verdades Jesus destacou? É a pergunta número 7. Eu falei da pergunta número 6, agora a pergunta número 7, que está lá em Marcos capítulo 8, verso do 14 ao 21. Do que os discípulos haviam se esquecido e que verdade Jesus destacou? Jesus aproveitou a oportunidade para alertar os discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes, ou seja, os ensinos deles. Em Mateus 16, 12. Mas os discípulos entenderam mal e pensaram que Jesus estivesse falando sobre comprar o pão físico, como geralmente acontecia quando os discípulos não entendiam alguma coisa. Jesus lhes deu instruções. O Senhor fez uma série de perguntas, sendo as primeiras questões retóricas, expressando o seu desapontamento por eles não terem compreendido sua missão. As palavras de Jesus lembram que ele disse em Marcos capítulo 4, verso do 10 ao 12, sobre pessoas de fora que não entendem suas palavras fortes. Tinham como objetivo despertar os discípulos de sua letargia espiritual. Em Marcos capítulo 8, versos 19 e 20, Jesus fez perguntas simples sobre quantos cestos de pedaços de pão eles tinham recolhidos, depois que ele alimentou os 5.000 em Marcos capítulo 6, versos do 30 ao 44, e os 4.000 em Marcos capítulo 8, verso do 1 ao 10. Essas perguntas tinham o objetivo de ilustrar que eles já deveriam ter entendido que a limitação de recursos não era a barreira para Jesus.
Sua última pergunta também é retórica. Vocês ainda não compreenderam? Em Marcos capítulo 8, verso 21. Afinal, pense em tudo o que eles já tinham visto e vivenciado com Jesus. Então Jesus falou para os discípulos: olha, vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes, porque os ensinamentos deles são ensinamentos falsos. Por isso que Jesus alertou os discípulos para eles tomar cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Então nós temos que tomar cuidado com os fermentos de hoje, que tem fariseus e Herodes hoje, ensinando falsas doutrinas. Temos que tomar cuidado, temos que ir à Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. Agora nós vamos para a lição de sexta, que é um estudo adicional. Quantas vezes nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchados pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Com que facilidade se manifesta o pensamento de exaltar a si mesmo? É o desejo de aprovação humana? É o amor ao próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que o que nós é designado por Deus, que leva à substituição dos preceitos divinos por teorias e tradições humanas. Aos seus discípulos dirige-se a advertência de Cristo. A religião de Cristo é a própria sinceridade, zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo e unicamente eficaz. Operação do Espírito pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo, a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação. Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, página 324 e 325. Então esse foi o estudo da lição da Escola Sabatina do Evangelho de Marcos. A lição 6, de dentro para fora. Olha quanta coisa nós aprendemos aqui. Queridos, temos que colocar em prática. Não colocar as tradições humanas, tradições de homens, em cima da Bíblia Sagrada. Nós temos que colocar a Bíblia Sagrada em cima das tradições, que é a lei de Deus. A lei de Deus tem que estar no nosso coração. Nós temos que ter um coração puro, não um coração impuro. Fazer o bem, ajudar as pessoas, honrar seu pai e sua mãe, ajudar eles na velhice, cuidar deles. Seus pais não cuidaram de você quando você era um bebezinho? Agora nós temos que cuidar dos nossos pais. Você vai estar honrando a Deus. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sempre em seus corações. Mais uma vez, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações para vocês receberem meu vídeo e deixem o seu like. E até a próxima para mais um vídeo
do Evangelho de Marcos. Tchau!